Fundos imobiliários ou renda fixa? Qual rende mais? Quais as diferenças? Qual é o melhor? Esta semana eu vi na internet um comentário falando: por que é que eu vou investir em X fundo que vai me render 8, 10% ao ano, se eu posso investir o meu dinheiro na conta do Nubank e ganhar 100, 110% do CDI, o que hoje em dia equivale a mais de 13% ao ano. Então, eu resolvi fazer este vídeo para explicar para muita gente quais as diferenças. Qual que é o melhor? Será que realmente é mais vantajoso investir na renda fixa do que aplicar o seu dinheiro nos mais arriscados fundos imobiliários? Vamos lá. Inscreva-se neste canal e ajude a divulgar este trabalho. Em primeiro lugar, é preciso entender que estes investimentos são totalmente diferentes um do outro e eles não competem diretamente. Então você nunca deve fazer uma comparação direta entre eles. Cada um possui as suas características. Por exemplo, a renda fixa ela é muito objetiva e fácil. Você aplica o seu dinheiro e tem ali um rendimento pré-determinado, mesmo que atrelado à inflação. Então, ela serve para quem quer poupar dinheiro, porque ela tem como principal vantagem a liquidez. Você investe o seu dinheiro hoje e amanhã, ou no mês que vem, ou no ano que vem. Quando você quiser, você terá o seu valor lá, acrescido de determinada taxa de juros. Mas a principal característica dela é essa, você poder sacar o seu dinheiro quando precisar. Então, a renda fixa ela é ideal para guardar dinheiro para uma viagem, para comprar um carro, ou até mesmo para fazer um investimento em alguma ação que você está esperando cair. Então, essa é a principal característica da renda fixa, liquidez. É um ótimo investimento, eu invisto minha reserva financeira em renda fixa, acho muito indicado que todos vocês tenham uma reserva financeira e a renda fixa cumpre muito bem este papel. Agora, já os fundos imobiliários, existe uma grande variedade de fundos e uma grande diversidade deles. Nós temos os fundos de papel, os fundos de shopping, os fundos de lajes corporativas, os fundos de tijolo, que basicamente trabalham com aluguel para o povo em geral, Existe uma grande variedade, mas eles são totalmente diferentes da renda fixa e você não pode fazer uma comparação direta entre eles. Eu vou explicar de forma resumida o porquê que o fundo imobiliário, a grosso modo, ele rende mais do que a renda fixa. Você vai ganhar mais, provavelmente investindo em fundo imobiliário, do que na renda fixa. O fundo imobiliário, ele tem uma grande diferença, que quando você compra, por exemplo, uma cota de um fundo, de uma laje corporativa, poderia ser qualquer outro fundo de exemplo, mas você compra ali, você está comprando um imóvel. Então, se você pagou, vamos supor, R$1 milhão nesse imóvel no dia de hoje, e este imóvel que você comprou através do fundo imobiliário te rende R$5 mil por mês de aluguel, daqui 10 anos, este imóvel, mesmo que você sacar todos os seus dividendos, este imóvel vai estar valendo, por exemplo, 2, 3 milhões de reais e você estará recebendo um dividendo de 10, 15 mil reais por mês, mesmo que você tenha sacado todo o seu dividendo neste período. Já a renda fixa, não. Se você sacar o teu dinheiro, daqui 10 anos, o 1 milhão que você aplicou lá vai continuar sendo 1 milhão, só que 1 milhão daqui 10 anos, ele vai ser coroído pela inflação e vai ser equivalente, vamos supor, a 800 mil reais de hoje, a 700 mil reais de hoje, Isso é muito difícil prever qual será o cenário inflacionário. Então essa é a grande diferença da renda fixa para o investimento em fundos imobiliários. Isso mostra o quanto que para quem quer gerar patrimônio, investir em fundos imobiliários, ele é um caminho mais rentável. Como mencionei aqui, a renda fixa ela é excelente, mas para investimentos a longo prazo, para gerar renda e crescimento de patrimônio, então o fundo imobiliário ele tem essa grande vantagem, que você se torna dono
de um determinado ativo que vai se valorizar com o tempo, que vai aumentar o seu dividendo com o tempo, e coisa que na renda fixa não acontece. Na renda fixa você precisa estar ali reaportando uma parte da sua renda para então manter o seu patrimônio. E historicamente, independente do valor que esteja a renda fixa no Brasil, nós nunca devemos olhar para o número absoluto, né, mas sim para o número real, ou seja, quanto que a renda fixa está rendendo acima da inflação. Se hoje ela está 13%, 14%, é porque nós temos um cenário de inflação muito grande. Então a inflação, se a renda fixa está pagando 14%, a inflação deve estar ali sempre por volta dos 12%, 13%. Quando a renda fixa estava lá gerando 2%, 3%, a inflação estava ali em 1%, 2%. Então o rendimento real da renda fixa, ele nunca é nada tão espetacular assim. Portanto, ela serve mais para guardar dinheiro do que para gerar dinheiro. Então, esta é uma grande diferença. E nós temos mais ainda. O investimento em fundos imobiliários, ele é isento de imposto de renda. Então você só vai declarar ele, mas você não precisa pagar imposto sobre o teu dividendo recebido como fundo imobiliário. Então, este é mais um ponto positivo que mostra o quanto que é mais rentável investir em fundos imobiliários. E a pessoa que faz essa comparação errônea, de iniciante ali querendo comparar, dizer que um é melhor que o outro, mesmo o fundo imobiliário sendo mais rentável a longo prazo, não significa que ele é melhor. Cada investimento atende a um determinado objetivo, né? Mas quando nós falamos em gerar renda e patrimônio, o fundo imobiliário ele se mostra muito melhor a longo prazo. E existe mais uma questão ainda, que mesmo a curto prazo, quando o cenário de inflação sobe, o rendimento do fundo imobiliário também vai subir, mesmo que às vezes ele demore um pouquinho para oscilar. Pois se a inflação subiu, o rendimento da renda fixa subiu, então automaticamente o fundo vai aumentar o valor dos seus aluguéis. A maioria já é atrelado a índices como IGPM, IPCA, etc., né? O rendimento dos fundos imobiliários sobe imediatamente. Então, você tem todas essas características que mostram o quanto que é vantajoso investir em fundos imobiliários. Bons investimentos a todos!